o ministro Luiz Fux deu um soco na boca do estômago do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a definição do que aconteceu ontem por parte do Oineg, comentarista da Band. Segundo ele, o que aconteceu ontem foi um verdadeiro soco na boca do estômago. Mas não parou por aí. A Daniela Lima, agora na UOL, ex-Globo, né? Foi demitida da Globo, agora está no UOL. Ela disse que o Fux entregou o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal de bandeja para Donald Trump. Entregou de uma forma que não tem mais o que eles fazerem. Ou seja, eles serão denunciados, inclusive, em organismos internacionais. A verdade, nua e crua, é que ontem uma bomba atômica explodiu dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal. 12 horas de votação do Fux fizeram um rebuliço. E a gente vai falar sobre isso aí, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Sempre importante seu apoio. É sempre importante você estar aqui conosco, acompanhando as matérias e sabendo que a gente traz tudo em primeira mão para vocês com a melhor qualidade possível. Só lembrando também, meu amigo, as últimas pesquisas dizem que o Lula poderia vencer as eleições. Eu não acredito, mas também não acredito no sistema, tá? Então, o que eu recomendo a você? Tem um plano B em relação ao Brasil? Está na descrição aqui. Entre em contato. Busque uma residência fora do Brasil. Eu recomendo o Uruguai, tá? E se você quiser uma assessoria completa, uma consultoria completa de como tirar a residência no Uruguai, para ter um acompanhamento, para ter, sabe, um seguro liberdade, clica aqui na descrição ou manda uma mensagem no número acima. Beleza? Vamos de matéria, que eu sei que você vai gostar do conteúdo de hoje. Bora pra cima! Olha isso aqui. Essa é a cara do ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento. Esse foi o registro da reação de Alexandre de Moraes durante o discurso e voto de Fux, que desmoralizou todo o processo conduzido por ele. Cara de quem tomou um soco no estômago. Essa foi a definição que o Oineg trouxe ao mencionar, né, o voto do Luiz Fux. Mas calma, né, vai ter muita repercussão tudo isso. A imprensa internacional já começou repercutindo o que aconteceu. Voto de Fux repercute na imprensa internacional e mostra que há um rompimento completo do Luiz Fux em relação aos colegas. A Al Jazeera, The New York Times, todos foram unânimes ao dizer que acabou. Não existe mais a unanimidade em relação ao STF na busca pela cabeça do Bolsonaro. Ou seja, teve um racha. Racha esse que a gente já vem anunciando para vocês há muito tempo. Então, citando a fonte, matéria da Infomoney, o racha está escancarado. E seria só o Fux? Ou teria mais algum? Olha, a Carmen Lúcia, eu acho que ela vai estar no meio termo, nem lá nem cá. Ela vai dar um voto, absolvendo alguns pontos, diminuindo a pena, mas mantendo o alinhamento ali com os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Agora, o voto do Zanin, este muito me intriga. Agora, o que mais valeu a pena foi a definição exposta pelo Oineg sobre o que aconteceu ontem contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Assiste aqui comigo, você vai gostar, calma, você vai gostar. Chamar o voto do ministro Luiz Fux de voto não define o que aconteceu. O que Fux fez foi dar um soco na boca do estômago de Alexandre de Moraes. Com toda a elegância, toda a vênia, salamaleques que os ministros do Supremo usam quando eles votam, quando eles falam em público, na frente da televisão, Fux largou, destruindo de manhã o que Alexandre de Moraes construiu. E terminou a noite absolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes que a Procuradoria-Geral da República listou. Agora você imagina, o Brasil tem uma Constituição,
O Brasil tem um Código Penal, um Código de Processo Penal, um Estatuto da Magistratura, um regimento no Supremo Tribunal Federal. E era uma denúncia. E aí, com esse conjunto de regras, debaixo desse conjunto de regras e com essa denúncia, 2 ministros do Supremo entendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro tramou um golpe de Estado, tentou abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito, além de dizerem que o ex-presidente está por trás de crimes que aconteceram no dia 8 de janeiro, tipo depredação. O primeiro foi Alexandre de Moraes, que foi acompanhado em tudo por Flávio Dino, e aí outro ministro, o terceiro ministro a votar, Luiz Fux, disse que nada disso aconteceu, que não tem prova para afirmar nada disso, tudo aquilo que Moraes e Dino afirmaram. Você vai dizer que divergência no Supremo acontece a todo instante. É verdade. Aliás, órgão colegiado é para isso mesmo, para ter divergência. Isso é bom. Mas não é que Fux divergiu. Ele esbofeteou o trabalho do relator, acabou com o trabalho da Procuradoria. O relator ele chamou de colega, chamou de amigo durante a votação. Mas ele fez isso primeiro quando ele disse que o Supremo não deveria julgar o ex-presidente, não deveria julgar esses réus, que esse julgamento devia acontecer na primeira instância. Mas isso não foi o pior. O pior foi dizer que os advogados não tiveram o amplo direito de defesa. Isso é muito grave. Por que dizer que o Supremo não deveria julgar Bolsonaro? É uma crítica difusa, não é contra Moraes. Mas quem é que cerceou o direito de defesa? Quem é que não deu aos advogados de defesa o amplo direito que Fux aponta? O relator, Moraes. Então Fux disse que a defesa não teve tempo para ler o volume assombroso de documentos, equivalente a 70 terabytes, ele frisou esse número. É grave isso. Fux não deixou de fazer todas as críticas que ele não fez ao longo do processo, mas ele destacou a velocidade do julgamento. Ele lembrou que no mensalão, 2 anos para o Supremo aceitar a denúncia. Foi o que demorou 5 anos para julgar os réus. E aqui, questão de meses. Então, foi um negócio tenso. Daí porque o soco na boca do estômago criou uma tensão. O voto de Fux vai entrar para a história. Primeiro como um dos mais longos da história recente do tribunal. E também como um dos mais sólidos. Uma divergência pesada. Várias citações, várias divergências. Acaba que a gente teve, na semana, um debate de alto nível, que andava faltando em Brasília. De um lado, um ministro que virou símbolo da linha dura, capaz de condenar 14 anos a cabeleireira que pichou a estátua da justiça com batom. De outro, Fux, que condenou a mesma cabeleireira há menos de 2 anos e que absolveu o presidente, o ex-presidente, para quem Moraes pode vir a dar mais de 40 anos de cadeia quando forem discutir a tal da dosimetria. Restam os votos de Carmen Lúcia, Cristiano Zanin. Nada indica que Bolsonaro vai ser absolvido. Ao contrário, Fux abriu uma dissidência, mas isso não deve virar uma tendência. Agora, as caras e bocas de Moraes e Dino, durante o voto de Fux, já estão circulando como meme nas redes sociais. Vocês não entenderam o que aconteceu. Foi o voto mais sólido, baseado todos em decisões de todos os demais ministros do STF. Não, vocês não entenderam. O Fux pegou, olha, nessa decisão aqui, o Toffoli falou tal coisa. Nessa decisão, o próprio Alexandre de Moraes tinha dito tal coisa. Nessa decisão aqui, o Fachin disse tal coisa. E vocês estão indo contra tudo isso que toda a corte já decidiu até agora. O Fux foi além. O Fux não só atuou muito mais, né, do que se podia imaginar, como ele incriminou, ao dizer que houve cesseamento de defesa, o Moraes e a PGR, dizendo que a PGR inventou fatos. Hoje, o que circula no mundo jurídico é que o Fux deu um voto eminentemente jurídico contra as decisões eminentemente políticas de Moraes e de Flávio Dino. O Fux deu um voto impecável. E aí fica difícil dos outros ministros tentarem ter um argumento sólido. E quando um outro ministro isento vem e confirma o voto do Fux, mesmo que ex-ministro. Pois é, deu mais dor de cabeça ainda, porque agora é um ministro atual e um ex-ministro dizendo: tem perseguição política aqui. Marco Aurélio de Mello defendeu o Fux e diz que o voto vai ficar nos anais do STF. É histórico. Ouça só isso.
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, saiu em defesa de Luiz Fux. Disse que o voto do seu colega de toga vai para os anais do Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio disse que Luiz Fux respeitou o direito e que o voto dele está muito alinhado no que diz a Constituição brasileira. Além disso, disse que o voto de Luiz Fux escancara um quadro no Brasil. Marco Aurélio tem sido um crítico ao Supremo Tribunal Federal. Recentemente, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele disse que não gostaria de ser julgado por este Supremo. Além das críticas que ele faz ao ministro Alexandre de Moraes, a quem ele, inclusive, já chamou de xerife. E aí? Agora nós temos um ex-ministro falando, olha, o voto do Fux é 100% certo. E para o voto do Fux estar 100% certo, o voto do Moraes e do Dino tem que estar 100% errado. Até porque são votos totalmente antagônicos, um é contrário ao outro. Agora, a coisa fica mais interessante quando ela, a menina do Zap, volta para falar para vocês que o Fux entregou os demais ministros de bandeja para o Donald Trump e para os tribunais internacionais. Matéria da UOL, eu sempre cito a fonte para vocês. Além disso, Fabíola, eu trago uma segunda apuração. Os integrantes do Supremo dizem que o que falou o Fux até agora, e em especial 2 pontos, não só municia o discurso de Donald Trump, que vem sancionando 8 integrantes do Supremo Tribunal Federal com perda de visto, e, notadamente, o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. A fala de Fux de que houve cerceamento de defesa e de que o Supremo não é competente para julgar, municia as sanções americanas. Isso quem dizem são os integrantes do Supremo. Mas eles afirmam que, ao citar o Estatuto Internacional dos Direitos Humanos e jurisprudência estrangeira, Fux também abre uma porta para que a defesa de Bolsonaro, como tem todo o direito de fazer, vá questionar na Corte Interamericana de Direitos Humanos o julgamento do Supremo até agora. Pois é. Parece que o Fux ontem matou 2 coelhos com a cajadada só. Mas peraí, não parou por aí não. Você acha que não vai ter retaliação? Peraí, você acha que alguém, mesmo que tá lá dentro do sistema, pode desafiar o sistema e vai ficar por isso mesmo? Ah, mas nem fedendo. Dá uma olhada aqui. As consequências que Fux deve amargar no STF após voto para livrar Bolsonaro e réus por golpe. Segundo a matéria da Bela Megali, o voto do Luiz Fux no julgamento da trama golpista Tabajara teve, um desconforto entre seus pares. Segundo ela, a Bela Megali, os magistrados da corte já avaliam que, após proferir o voto ontem, e diga-se que foi o voto, causou surpresa e até indignação dos demais ministros, contradizendo inclusive centenas de decisões que foram dadas anteriores. E a ideia é que a partir de tal, Fux está sozinho, isolado. Escancara que Fux agora já não será mais ninguém dentro da corte. Eu vou um pouco além. Eu vou colocar até um trechinho aqui do momento em que o Fux tem um certo desentendimento, inclusive com o próprio Zanin. Dá uma olhada aqui. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Antes de proclamar o resultado parcial, eu consulto a ministra Carmen Lúcia e os eminentes ministros se a nossa sessão extraordinária de amanhã pode começar às 14 horas. Estão todos de acordo? De acordo. Não, eu estou de acordo, mas como eu não vou votar, eu não sei qual o tempo que os nossos colegas precisam para votar. Então vamos começar às 14 horas. Ah, ótimo. Então eu vou proclamar o resultado parcial em continuidade de julgamento após o voto do ministro Luiz Fux, que acolheu as preliminares de incompetência desse Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Cerceamento de defesa com violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. E
extensão dos efeitos da decisão da primeira turma de suspensão da ação penal e respectiva prescrição em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Presidente, só uma pequena observação, com a licença de Vossa Excelência. A incompetência do Supremo, remetendo do juízo comum e da turma. Isso, é o item 1, incompetência desse Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Então, e aí, quanto ao mérito, nos termos do voto proferido, julgou a ação penal da seguinte forma: quanto aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, julgou a ação parcialmente procedente, condenando-os pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e julgou improcedente quanto aos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e destruição, deterioração de bens e patrimônios tombados. Foi um voto que chamou muito a atenção, principalmente, né, porque teve a condenação do Braga Neto. Agora, o que aconteceu? A CNN também confirmou que o Fux, ao dar a decisão, jogou os colegas na cova dos leões. Dá uma olhada nessa publicação do Bruno Zambelli. Bateu o desespero. O ministro do STF disse que Fux jogou os colegas para os leões. Dá uma olhada. Mas a expectativa inicial dos colegas ali da primeira turma era que o ministro votasse pela condenação dos réus, mas divergisse ali em relação à pena, propondo uma pena bem mais branda em relação aos demais. Mas isso não aconteceu. O Fux não só votou pela absolvição, como acabou até de alguma maneira, isso na avaliação de ministros que eu ouvi depois do longo voto de Fux ontem, de alguma maneira Fux minimizou a tentativa de golpe que é apontada pela Procuradoria-Geral da República, falando que bravatas não podem ser consideradas golpe de Estado, comparando esses ataques, vamos dizer assim, à democracia com outras manifestações passadas que não tiveram o mesmo peso na avaliação dos ministros. Então, foi de fato um voto surpreendente, não só pela duração, ninguém esperava que fosse durar 14 horas de leitura, esse voto de mais de 400 páginas, como também no próprio mérito da questão. E o que os ministros e interlocutores dos ministros também me falaram ao longo das últimas horas, ontem e no início da manhã de hoje também, Carol. Olha, o voto do ministro Luiz Fux, ele joga os demais colegas aos leões, expondo esses colegas que vão votar pela condenação a mais sanções, né, a novos ataques, novas agressões. Então, essa expressão de jogar aos leões foi usada por um ministro com quem eu conversei, que acompanhou ali bastante de perto o voto do ministro Luiz Fux. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O Bruno Zambelli, ele falou, e eu concordo, imagina, depois do voto, o clima gostosinho que ficou no Supremo. Você imagina as caras e bocas. Agora imagina o seguinte, o Fux disse o seguinte: olha, quem votar que isso aqui é um golpe, tá perseguindo oponentes, tá fazendo, citando o próprio Donald Trump, uma caça às bruxas. E quem der esse voto, cara, até merece levar a Magnish. Detalhe, tem mais 2 para votar. E aí vocês não podem dizer que eu não avisei. Eu avisei para vocês que tanto o Moraes quanto o Flávio Dino já não tinham nada para perder. Mas o Fux, a Lúcia e o Zanin, estes têm muito a perder ainda. Então, a gente precisa acompanhar o voto. Detalhe, eu sei que eu estou colocando muitas partes do voto do Fux, mas eu estou resumindo aqui em meia hora um voto de 13 horas. Ora bolas. E aí, ontem, o Fux estava, digamos, inspirado, né? Eu acho que até vai ter reportagem no Fantástico no domingo sobre o Fux. Esse trechinho aqui eu preciso que você assista. Ele só falou o seguinte: nós, no Supremo, só estamos perdendo para a Venezuela. Vocês querem estar igual os ministros da Venezuela? Vai fundo. Vale mencionar que o Brasil, infelizmente, ocupa apenas a 80ª posição
no ranking entre 142 países analisados pelo Índice do Estado de Direito 2024, sendo que o eixo, como pontuação mais baixa, infelizmente, diz respeito à justiça criminal. Dentro desse eixo, o critério com menor pontuação é o relativo à imparcialidade do sistema criminal. Nesse aspecto, o Brasil ocupa a estarrecedora penúltima colocação no ranking global, sendo a vexatória última posição ocupada pela Venezuela. Ou seja, seria o Fux falando: o Brasil vai virar uma Venezuela? Ou já somos uma Venezuela se depender da Suprema Corte? Pois é, mas dessa vez não é um bolsonarista, não é um político, é um ministro da própria Suprema Corte falando isso. E aí é onde você entende o impacto de tudo isso. Agora, o Mário Sabino fez uma matéria excepcional. A matéria do Mário Sabino diz o seguinte: o Fux absolveu o Bolsonaro e condenou o STF e já paga um preço por isso. Como não poderia deixar de ser, o ministro Luiz Fux já paga o preço depois do voto técnico, olha só, depois do voto técnico com o qual inocentou Jair Bolsonaro e outros 6 réus na ação penal por Alexandre de Moraes, orquestrada por Alexandre de Moraes. Está recebendo os recados via imprensa dos seus pares do STF. É o Mário Sabino, um repórter, dizendo que a imprensa hoje é um porta-voz do Congresso e que a imprensa está mandando os recados, que a imprensa está mandando as ameaças em nome dos demais ministros do STF para o Fux. Para pensar que isso aqui é grave. Os anônimos de sempre sopram a jornalistas que ele ficará isolado, que nunca mais será visto como alguém confiável, capaz de fazer parte da construção dos consensos dentro da corte. Não ameniza para o ministro a avaliação de que, com sua divergência, talvez possa ter legitimado a operação em curso para colocar o ex-presidente na cadeia. Fux, não, vou continuar, ousou romper com o consenso, vulgo acordão, que previa que o ex-presidente e seus companheiros seriam condenados por unanimidade na primeira turma do tribunal. E o seu voto de 13 horas quase comprometeu o cronograma da condenação anunciada, descaradamente, eu diria, aos jornais. Parabéns ao Mário Sabino. Agora, se eu pudesse, dar uma opinião ao Fux, se eu, na minha humilde insignificância, pudesse dar uma opinião a um ministro do STF, eu diria: não pegue voos, não viaje de avião, não pegue voo, não. Eu também diria: olha, não vai dar palestra em universidades lotadas de esquerdistas, não faz isso não. Se eu pudesse dar uma opinião a mais, evitasse ficar participando de qualquer evento público que você se exponha muito. Se eu pudesse ir um pouco além, eu não diria para você nem continuar na Suprema Corte, porque sua vida está em risco. Ah, Sandro, você está exagerando. Será mesmo, meu pequeno gafanhoto? Porque dá uma olhada nisso aqui. Esquerdista funcionária da Câmara do Distrito Federal pede abertamente a morte do ministro Luiz Fux. Opa! Que tal falar em golpe de Estado agora, orquestrado pelo líder da esquerda que está incentivando isso? Não rola, né? Porque é só narrativa. Um perfil chamado Hihi escreveu o seguinte: o Fux tem que morrer. E aí a pessoa aqui, nitidamente, left people, né, esquerdista, até não ter mais jeito. No mesmo dia em que vemos um militante esquerdista tomar a vida de um dos maiores influenciadores da direita no mundo, uma funcionária esquerdista da Câmara Legislativa do DF achou conveniente ir às redes sociais pedir mesmo fim para o ministro Luiz Fux. Vocês acham que a imprensa vai repercutir isso? Vocês acham que isso aí vai ter repercussão na imprensa? Vocês sabem que não. Existem claramente 2 pesos, 2 medidas, 2 formas de enxergar a vida. Para a esquerda é sempre liberdade de expressão. Para a direita é sempre extremismo. Agora, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês de um extremista. Segundo a esquerda, um homem bom,
um homem sensato, um homem aplicador das leis, juiz de carreira, hein? Desembargador, estudou o direito como nunca. Hoje é só um extremista que não sabe nada de direito. Quem sabe muito mais de direito que o desembargador aqui é a moça do Zap, né? Para pensar nisso. A moça do Zap que fica recebendo mensagem de ministros. Coloquei com muito orgulho aqui um desembargador concursado falando exatamente sobre o voto do Fux. Dá uma olhada. Quarta-feira, 20 horas e 10 minutos, e o ministro Luiz Fux conclui o seu voto absolvendo o presidente Bolsonaro e já tinha absolvido antes o almirante Garnier. Um voto devastador. Desmontou peça por peça a narrativa mentirosa de Alexandre de Moraes. Julgou com base na Constituição, nas leis, fazendo uma análise da prova que consta dos autos. O mais relevante que eu vi de todo esse voto do ministro Luiz Fux, desde as 9 horas da manhã, foi que ele embasou todos os seus fundamentos em decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal, mostrando, dando os números dos processos, mostrando que aquelas decisões confirmavam tudo o que ele estava falando sobre incompetência do Supremo Tribunal Federal, incompetência da primeira turma, cerceamento de defesa. Tudo documentado. Por uma questão de elegância, até de coleguismo, ele não deu os nomes dos ministros que fizeram aqueles julgamentos anteriores. Poderia ser que até uns mais antigos ali, como a ministra Carmen Lúcia e o próprio ministro Alexandre de Moraes, fossem os relatores de alguns daqueles votos. Gente, um voto jurídico, citando doutrina, jurisprudência, os grandes doutrinadores de antigamente, como Heleno Cláudio Fragoso, Aníbal Bruno, Nelson Gria, um voto brilhante. Hoje, e eu já recebi durante o julgamento algumas manifestações de juízes dizendo, desembargador Sebastião, voltamos a ter orgulho de assistir um juiz dando uma decisão. Então, gente, o voto do ministro Fux é um farol, é um registro para a posteridade. Na sequência, ele ainda vai julgar mais 5 dos acusados e vamos ver o que os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia farão nos seus votos subsequentes. Mas já está registrado para a história que tudo não passou de uma falácia, de uma narrativa do ministro Alexandre de Moraes na sua sanha vingativa e vingatória contra Bolsonaro. Nos dá esperança. Nos dá esperança. Paz a todos. Veja só, como é bom a gente voltar a ter esperança na justiça, né? Como é bom ouvir, é música para os nossos ouvidos, eu que sou advogado, como é bom ouvir música falando assim, ó, com base no artigo tal, com base na decisão tal, com base na jurisprudência tal, e não com base no que o réu, cogitou, não sei, não. Lei. Agora, cá entre nós, se você é como eu, né? Você vai preferir ouvir o que essa militância porca da imprensa tá falando, ou que um desembargador, e diga-se de passagem, eu sou fã desse cara aqui, para mim uma das vozes mais sensatas da atualidade, ele sabe disso, tá? Já viu eu falando isso milhares de vezes, sou fã desse cara, um desembargador, uma pessoa que realmente, né, provavelmente deu muito orgulho em todas as suas decisões. E agora a gente assiste, né, a volta da justiça. Ou seja, é uma esperança de que nós ainda teremos muitos juízes nesse mesmo espectro, nessa mesma senda, né? Então, antes de mais nada, parabéns, né, ao ministro Luiz Fux, parabéns ao desembargador Sebastião Coelho, aplicadores do direito, parabéns ao ministro Marco Aurélio de Mello e parabéns à justiça. E não a isso aí que a gente está acostumado a ver, não. Tá certo?
Espero não ser preso por causa desse vídeo, tá bom? Obrigado, pessoal, pela confiança, pela credibilidade. É sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui com vocês. Lembrando a vocês, busquem um seguro liberdade. Não se enganem. Clica na descrição, entre em contato, tira uma residência para que, caso você precise estar fora, recomeçar, você não vai começar como um ilegal. Entre em contato. O Uruguai é um ótimo país para recomeçar, tá? Logo, logo a gente vai estar oferecendo aqui para vocês também o Paraguai e outros países também. Mas, cara, não confie no custo e no risco Brasil, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Vejo vocês no próximo.